Graça e paz, meus amados. Mais uma vez aqui, através desse vídeo, para compartilhar da palavra do Senhor com o seu coração. Eu mais uma vez peço aos irmãos e repito que não passe por esse vídeo como mais um vídeo de entretenimento, de distração, mas como uma oportunidade do Senhor ministrar ao seu coração, da palavra de Deus encontrar no seu coração um ambiente propício, uma terra fértil para crescer e frutificar sobre a sua vida. Amém? Queria convidar você a ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. Vamos ler o 8, 9 e 10. E diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Deus nos chama, Deus nos envia, Deus tem promessas e direção para a minha e para a sua vida. A verdade é que muitas vezes nós cremos nisso, mas não caminhamos por fé e obediência. O texto diz que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. E Abraão caminha pela fé em obediência para ir, como o próprio versículo também diz, e partiu sem saber aonde ia. Sabe, queridos, Deus tem nos chamado, Deus tem promessas para as nossas vidas. Mas diferente de Abraão, muitas vezes nós esperamos toda a explicação completa, toda a resolução, queremos descrito em laudas todos os capítulos, todas as páginas, da onde iremos, de como faremos, o que deveremos fazer e de que maneira fazer. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor simplesmente nos chama. O Senhor simplesmente nos envia. E então precisamos caminhar por fé e por obediência. Vamos por obediência e nos movemos por fé. Não sei se você já dirigiu um carro à noite, mas quando dirigimos um carro à noite, nós temos por visibilidade ali o que os faróis alcançam, os lugares que os faróis alcançam, 20, 30 metros. Agora, se por não vermos além desses 30 metros, parássemos e desistíssemos ou não caminhássemos, ficaríamos no meio do caminho. Agora, por saber que quando caminhamos, o farol caminha junto e então novos 20 metros, novos 30 metros são revelados, nós continuamos no caminho. E com o Senhor é assim. Quando continuamos a caminhar por fé e por obediência à sua palavra e à voz do Senhor, nós vemos novos 30 metros, novos 20 metros e experimentamos o novo do Senhor. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Sabe, queridos, o que Deus tem para nós, nós ainda não vimos, nós ainda não conhecemos, nós ainda não experimentamos. Por isso sempre partimos sem saber exatamente para onde vamos. Mas nós temos princípios e faróis que nos norteiam. A fé e a obediência ao Senhor. Talvez há promessas, há desejos que queimam no seu coração, mas que você tem ainda permanecido parado, sem se mover, na expectativa de talvez ter um maior entendimento de como será, como as coisas vão ser e lá na frente. A verdade, queridos, é que o Senhor já nos deu a palavra. Quando Ele nos dá a direção, Ele espera a nossa obediência. Quando Pedro fala para Jesus para ir se encontrar com Ele no meio do mar, Jesus simplesmente diz para Pedro: vem. Talvez para Pedro, assim como para nós, fosse melhor uma explicação um pouco mais completa. Talvez fosse melhor Jesus dizer: olha, Pedro, aquela primeira onda é uma marolinha. A segunda é um pouco maior. A terceira é alta. Se prepare, ela vai causar dificuldades. Mas abra bem as pernas. Firme o seu corpo. Gostaríamos que houvesse uma explicação maior. Mas não é assim que acontece com Pedro, nem é assim que acontece conosco. Nós temos a promessa e a palavra de Deus. Nós temos o Senhor como objetivo do nosso caminho. E nós temos a ordem dele. Por isso nós devemos caminhar
por fé e obediência, assim como Abraão. E Abraão peregrina na terra da promessa, habitando por tendas, o texto diz. Olha que extraordinário, queridos. Ele habitava por tendas. E o texto diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Abraão habitava numa realidade que era as tendas, provisórias, limitadas. Mas o que ele aguardava era eterno, perene, fundamentado e arquitetado pelo Senhor. Sabe, queridos, enquanto nós esperarmos as plenas condições, nós talvez não avançaremos no Senhor. Avance, caminhe em fé e obediência. E Abraão vivia numa condição e aguardava algo que ele ainda não tinha visto. É assim. Sabe, queridos, nós esperávamos que houvesse um tratado, uma explicação maior, mas não há para se fazer o que nunca foi feito. Não há uma explicação maior para se viver o que nós ainda não vivemos. Um manual para se fazer o que nunca foi feito. Ninguém havia andado sobre as águas. Não havia um manual sobre isso. A verdade é que o que Deus tem para mim e para você é algo novo, fruto do amor e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, eu convido você a pedir ao Espírito Santo que traga luz e revelação ao seu coração, daquilo que Deus já deu ordem, daquilo que Deus já ministrou ao seu coração, e que talvez por esperar condições melhores, esperar entender mais, você permaneceu no mesmo lugar, enquanto o Senhor está esperando o seu movimento, a sua ação por fé, a sua rendição, a sua entrega, para você viver algo inesperado. Algo inesperado. Davi, quando vai encontrar seus irmãos na guerra e Golias está desafiando o povo, e ele vê aquela situação, Davi, o que Golias propunha era: quem vencer ganha. Me dê um guerreiro de vocês e eu luto com ele. Quem ganhar é o vencedor da guerra. Um povo dominará o outro. É essa a proposta que Golias faz. E Davi é colocado naquela situação. Se sou eu que estou lá, eu falo assim: não deixa esse menino ir, porque ele é um menino. E olha o que Golias está propondo. Sabe, queridos, mas ele agia por fé e obediência. Então Deus o levou a fazer coisas inesperadas, a viver algo inesperado, novo. Não havia um tratado de como fazer. Havia a possibilidade de experimentar o novo do Senhor através de caminhar por fé e obediência. Sabe, queridos, isso começa no seu dia a dia. Davi matou o leão, o urso, antes de vencer Golias. Ele, por obediência à sua função, derrota aqueles inimigos primeiros, o leão e o urso. Vença primeiro as suas batalhas internas, as suas batalhas secretas, para depois você vencer as batalhas públicas, as batalhas que se apresentarão no seu caminho. Caminhe por fé e por obediência, e você experimentará o novo de Deus. Convido você nesse momento que estiver vendo nesse vídeo, a colocar o seu coração diante do Senhor. Senhor, gere fé. Produza fé no nosso coração. E nos faça obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor já nos mandou. Obedecer, Deus, o Senhor já nos deu direção de vida com o Senhor. O Senhor já nos deu direção de nos movermos e abandonarmos o pecado. O Senhor já nos deu direção de tantas coisas, Pai. Por isso, que o Senhor produza no nosso coração fé e que nós caminhemos por obediência àquilo que Ele já falou. Então nós poderemos experimentar o novo de Deus. Abraão aguardava a cidade em que Deus era o arquiteto. Sabe, queridos, há promessas do Senhor para a sua vida, eu tenho certeza disso. Use os faróis que estão à sua disposição e volte a caminhar em fé e obediência ao que Deus tem para a sua vida.
Que Deus te abençoe, fortalecendo a sua vida e te conduzindo para o propósito, para o cumprimento dos propósitos dele sobre a sua vida. Que a graça te sustente e que você seja animado a caminhar e a experimentar o novo e o extraordinário de Deus. Quando o Senhor te chamar, vá, dê o passo, se mova e experimente o que nunca foi experimentado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.